Olá, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul. Ele é o autor do projeto de lei 1988, de 2021, que estabelece que não é necessária autorização judicial prévia para a instauração de investigação envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos fatos trazidos pelo autor do projeto para justificar a sua necessidade foi o caso envolvendo o ministro Dias Toffoli, que teve um pedido de inquérito da Polícia Federal para investigá-lo, considerado improcedente pelo Procurador-Geral da República, entendimento esse confirmado pelo ministro Edson Fachin, com consequente arquivamento do inquérito. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Fernando, a honra é toda minha, estou totalmente à disposição aí. Eu pediria ao senhor que nos falasse inicialmente, então, da importância desse projeto e os benefícios aí que ele pode trazer para a população brasileira. A importância, em primeiro lugar, é deixar bem claro que o ministro do STF não está acima da lei e o ministro não é mais do que ninguém. Não tem por que ter privilégio nenhum ministro do STF. Tem que acabar com esse tipo de coisa. Não existe isso. E o caso do ministro Dias Toffoli, que deveria ter sido investigado pela Polícia Federal, deveria ter sido. Ele, como ministro, deveria ter dito, me investiguem. Assim como eu, como parlamentar, eu abro mão de qualquer proteção que eu tenha. Nós temos que ter, quem está na vida pública, tem que abrir. Aqui, ó, eu não quero benefício nenhum, eu não quero proteção alguma, eu quero que me investiguem em todos os momentos. E esse exemplo tem que partir do STF. Eu achei um absurdo essa proteção aqui com o ministro Dias Toffoli. A sociedade brasileira tinha direito de saber, tinha que ser investigado. E é por isso que eu protocolei esse projeto de lei número 1988/2021, para que não precise mais uma autorização judicial para investigar o ministro do STF. Mas que justiça que eles estão pregando se eles estão se protegendo? Se eles são protegidos, se não pode ser investigado, tem que ter autorização, que justiça eles pregam? Essa justiça é só para os outros ou para todos? Esse é o meu questionamento. Perfeito. E na justificativa, né, deputado, o senhor aborda um ponto aí que eu acho que todo cidadão brasileiro concorda, né? Qualquer cidadão tem que ser investigado caso haja motivo, se houver suspeita ou se houver denúncia. Tem que haver essa investigação, né? Se a maioria da população tem esse entendimento, por que é tão difícil avançar com esse assunto, deputado? Sim, é isso. É que, infelizmente, alguns parlamentares têm medo do STF. Uns têm medo. Eu combato o STF com respeito, com respeito. Eu respeito, mas combato. O STF, para mim, se intromete demais nos demais poderes. Inclusive, até a Copa América eles estavam julgando. Então, acredito que eles têm que ter um certo comedimento e respeitar os demais poderes. E tem que saber, tem uma brincadeira que se fala, isso todo ministro sabe, que o desembargador pensa que é Deus, e o ministro do STF tem certeza que é Deus. Mas não é assim. Essa é uma brincadeira, não é ofensa alguma, os ministros sabem disso, mas eles têm que dar exemplo. Nós estamos vivendo um momento onde a população quer uma classe política, uma classe de magistrados que olhem o Brasil com muita seriedade, que abram a sua vida pública. Quem está na vida pública, eu, por exemplo, eu combato diariamente com a oposição. Esses dias fui citado na CPI da Covid com muitas injustiças contra mim, porque eles tentam o tempo todo achar um furo de Bibo Nunes. Só que eu sou infurável. Não tem furo. Por isso que eu posso combater. E quem está como ministro do STF não pode ter furo. Pô, me investiga a hora que quer. Eu, por exemplo, quero me investigar. O seguinte me fala na Polícia Civil, Polícia Federal, sempre estou investigando a vida de Bibo Nunes, quero saber tudo a meu respeito. Não tem problema. Por que o ministro, que tem que ser a justiça, não dá, não dá. Está muito politizado o nosso STF. E quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. Parafraseando François Guizot,
Isso é muito importante. Deputado, do ponto de vista técnico também, o senhor fundamentou bem lá na sua justificativa que o foro por prerrogativa ele já se encontra estabelecido na Constituição e que não há na Constituição nenhuma previsão que impeça a investigação preliminar, inclusive porque os elementos de prova são obtidos na investigação preliminar. Por que essa tese, que parece muito razoável na hora dos julgamentos, não é usada na opinião do senhor? Pois é. Essas atitudes estranhas que eu combato. Nós temos que ter transparência, temos que deixar a população muito segura, porque a vida pública, na minha opinião, quem não tem condições de vir para a vida pública, não venha, que passou aquele tempo de raposas felpudas, que se beneficiavam na política, na vida pública. O próprio judiciário, combate seguido, vamos tirar os 2 meses de férias. Esses dias aí, 3.500 de auxílio alimentação no Rio Grande do Sul, que não foi aprovado ainda, que no resto do Brasil já tem. Então, não pode. Um poder não pode ter tantos benefícios. Tem que respeitar. Veja a vida da população. Não que não mereçam, mas não esbanjem, não esnobem. É demais. Nós temos que ter um bom senso. E se o STF deixa de lado o bom senso, que tem que ser 100%, eu não aceito 99% de bom senso do STF. Eles têm que ter 100% de bom senso. O magistrado, o ministro, ele tem que ser um exemplo de sobriedade, de seriedade, de imparcialidade, ser apartidário, acima de tudo. Tem ministros aí que eram filiados a partidos políticos. Não pode. Sou contra. Vamos tentar fazer com que mude a escolha dos ministros do STF também. Não pode ser por indicação. Que é isso? No ano passado, a reunião do Congresso Nacional, 594 parlamentares, passamos o dia inteiro discutindo, para depois um ministro, numa decisão monocrática, derrubar o que 594 parlamentares ficaram o dia inteiro discutindo. Não tem sentido. É muito poder para uma pessoa e um poder que não emana do povo. É um poder que vem de apadrinhamento. Não questiono a honestidade, não questiono a lisura de nenhum ministro. Mas, do meu ponto de vista, isso é errado. E o ministro, o Dias Toffoli, ele tinha que ter dito, dar exemplo. Pode investigar. Não tenho nada a temer. Isto é que um ministro deveria ter feito. Quando ele não faz isto, abre brecha para que eu possa desconfiar. Essa é a verdade. Deputado, e considerando aí todas essas dificuldades que o senhor colocou aí, que a gente conversou, o senhor acha que dá para aprovar esse projeto rapidamente na Câmara e no Senado? Não, eu acredito que seja bem difícil. É bem difícil, mas a minha parte eu faço. A escuridão é total. O momento que acende uma vela já não é mais escuridão total. Então, eu estou fazendo a minha parte. Porque, infelizmente, eu noto, tem muitos parlamentares que têm medo do judiciário, parlamentares que têm medo do STF. Eu não tenho medo nenhum medo, não tenho motivo para ter medo. Eu tenho respeito, como o STF deve ter respeito pelos demais poderes. Agora, eu falo o que eu quero, eu não ofendo ninguém, mas eu luto pelo que eu acho correto, sem medo de represália, porque eu não tenho rabo preso, eu sou o pitoco. E para entrar nesse embate, tem que estar totalmente limpo. E eu, com certeza, não tenho mácula alguma. Ok, deputado. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo. É uma honra para mim e estou sempre à disposição. Forte abraço a todos aí. Uma honra. Obrigado. Eu conversei com o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, sobre o projeto de lei 1988 de 2021, que estabelece que não é necessária autorização judicial prévia para instauração de investigação envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Se você quiser assistir novamente a este programa ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.